Olá, pessoal. Estamos aqui em mais uma edição de Bora Falar de Branding, edição especial, conversando com as empresas que foram destaque no último ranking de reputação da Caliber e do Meio e Mensagem. Hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar com Daniela Valverde, a executiva sênior de comunicação da Coca-Cola Brasil, uma das empresas que sempre figuram no nosso ranking, uma empresa que está presente em todo o mundo. E a Daniela, acima de tudo, vai conversar com a gente sobre as iniciativas recentes da Coca-Cola e principalmente sobre todos os projetos ESG que tanto vem alavancando a percepção perante a sociedade, tá bom? Então, em um minuto, a gente volta já com a presença da Daniela Valverde. E antes disso, queria só te pedir, se você está curtindo o Bora, com todas as gravações que a gente tem, por favor, clica aqui embaixo, dá o seu joinha, recomenda acima de tudo para que essa e outras edições, conversas que a gente já fez, cheguem nas pessoas que têm interesse sobre o tema de gestão de marca, sobre o tema de gestão da reputação e sobre tudo que gravita em torno desse conceito, tá bom? Então, em um segundo, voltando aqui já com Daniela Valverde, executiva sênior de comunicação da Coca-Cola Brasil. Um abraço, até já. Bom, pessoal, agora a gente retoma já com Daniela Valverde, executiva sênior de comunicação da Coca-Cola Brasil. Como eu disse na abertura, uma das empresas destaques do nosso último estudo de reputação, em parceria com o Meio Mensagem, e sendo a Coca-Cola, acima de tudo, essa marca icônica, essa marca que está presente no mundo todo e que tem uma grande admiração ao redor do mundo. Daniela, seja bem-vinda ao Bora Falar de Brand, nossa edição especial. A gente sempre começa pedindo para a pessoa falar um pouquinho da sua trajetória, quanto tempo você tem de Coca, onde você estudou, e até chegar na sua posição hoje responsável por todo o Cone Sul. Tá ótimo. Dário, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. E que legal falar de reputação, um tema que a gente trabalha o dia a dia, que a gente cuida disso, né? A gente da área de comunicação temos como responsabilidade o tema de reputação e trabalhamos com isso no dia a dia. Para falar um pouquinho sobre mim, eu sou Relações Públicas, eu me formei na Universidade Federal do Paraná há algum tempo. Tenho também uma pós-graduação em marketing e também tenho uma pós-graduação em psicanálise. É um pouco diferente aí da minha Opa! carreira. Interessante, né? Mas eu tenho essa formação, essa pós em psicanálise, porque me interessa muito esse tema e eu entendo que ter essa pós me ajudou muito aí a lidar com os temas de comunicação, eu acho que foi um complemento interessante. Eu trabalhei minha vida inteira na área de comunicação, comecei a trabalhar no mercado de bebidas em 2008, ainda em Curitiba, onde eu fiz a minha faculdade. Então, entrei no mercado de bebidas em 2008 e segui até hoje, aí já são 14 anos trabalhando no mercado de bebidas. Então, eu comecei numa garrafadora Coca-Cola, depois passei para uma agência, a Burson, onde eu atendi especificamente Heineken. Lá eu fiquei por 3 anos e meio e depois eu fui trabalhar em Heineken, onde eu fiquei mais 3 anos e meio. E agora estou na Coca-Cola, já vai fazer quase 5. Faço 5 anos no ano que vem, no ano de 2023. Entrei na Coca-Cola com uma função específica de comunicação interna para o Brasil. E há 2 anos, após uma grande reestruturação da companhia, eu passei a cuidar de comunicação como um todo, olhando comunicação corporativa, comunicação interna, brand PR e digital, para o corporativo, para a Coca-Cola, e aí não só mais para o Brasil, mas para os 6 países aqui, Brasil e Cone Sul, né? Então, hoje essa posição que eu estou já faz 2 anos, e como eu comentei, reputação, cuidar de reputação, construir reputação faz parte do trabalho aí, do meu trabalho, do trabalho da área de comunicação, e trabalhamos com isso todo o tempo. Uma curiosidade, coisa prática, você hoje fica baseada fisicamente, você fica no Brasil ou em algum país do Cone Sul? Hoje eu estou no Brasil, em São Paulo especificamente, eu passei 3 anos no Rio, né? Depois dessa posição, cuidando daí de Brasil e Cone Sul, eu passei a morar em São Paulo, mas a minha agenda ela é de viagens, né? Eu fico a maior parte do tempo aqui, mas me divido muito entre Argentina e Chile, que são os outros 2 países que são prioritários aqui para a nossa zona.
Isso, e para quem está nos acompanhando aqui no Bora Falar de Branding, né, isso é uma oportunidade ímpar quando você tem, acima de tudo, uma visão multicultural. Você consegue estar presente e entender como, nas diferentes culturas, a mesma marca com diferentes percepções. Eu posso ter uma marca que tem uma percepção muito boa num determinado país e, às vezes, não estou falando de Coca-Cola, mas às vezes o próprio nome não ajuda num outro país, porque às vezes eu tenho uma sonoridade diferente, eu tenho um conceito diferente, então é sempre bacana e muito enriquecedor para quem está nos acompanhando entender essa multiculturalidade. Daniela, só para a gente ir direto ao ponto, você já abriu a conversa falando sobre como é importante reputação para quem trabalha com comunicação. Define para a gente como é que é a sua visão sobre esse conceito, por favor. Bom, como eu disse, a reputação está aí no core, no centro do trabalho da área de comunicação, e é um trabalho que ele é muito, muito cuidado pela área de comunicação, mas ele não é, a reputação não é aquilo que é feito só pela área de comunicação, né? Como a gente diz que reputação é como os nossos stakeholders, né? Os nossos públicos de interesse veem a nossa companhia, isso não pode ser feito só por uma área, isso é feito por todas as áreas, é feito por todos os pontos de contato que as pessoas, né, esses stakeholders têm com a empresa, são pontos que podem ajudar a melhorar a reputação ou a levar a reputação para um lugar onde a gente não quer, né? Então, apesar de ser um trabalho que é muito, a área de comunicação é muito direcionado para cuidar de reputação, no fim do dia ela é um trabalho, ela é uma função de todos que trabalham na empresa, todos que são vistos como ponto de contato dos stakeholders, dos públicos de interesse com a empresa, né? Então, assim, como que eu vejo reputação, né? Como eu disse, é a forma que os nossos stakeholders veem a companhia, como eles sentem a companhia. E aí, quando a gente fala de stakeholders, o público de interesse, a gente está falando de clientes, a gente está falando de consumidores, a gente está falando de público interno, a gente está falando de parceiros, né, de provedores. Então, assim, a gente olha esses públicos de interesse de uma forma mais aberta, né? A gente, como a gente costuma falar, né, a gente trabalha para construir essa reputação, mas quem valida essa reputação são esses públicos, né? Então, o que a gente entende, que a gente tem que sempre estar olhando quais são os temas de interesse desses públicos, né? O que esses públicos esperam das empresas. E a gente vê, pesquisas recentes mostram, né, como é o caso da Trust Barometer, da Edelman, ela traz muito isso, que as pessoas hoje acreditam muito mais na instituição empresa do que em outras instituições, né, como o governo e outras instituições que são importantes. Então, existe hoje uma expectativa muito grande dos consumidores e do público em geral sobre as empresas, né? O que as empresas fazem, como elas se comunicam. E um tema que é super importante é sobre ESG. E ESG hoje, essas 3 letrinhas que viraram aí um hit, né, nos últimos meses, nos últimos anos, podemos dizer assim, ele é um tema super relevante para o nosso público, para os nossos públicos de interesse. Então, essa é uma agenda que a gente abraçou muito forte enquanto companhia, não só enquanto comunicação. Comunicação, ela tem esse trabalho, né, de entender o que a empresa faz e comunicar da forma mais assertiva, mas é interessante, até acho que é um ponto interessante para dividir com você, que a gente aqui na Coca a gente fala, né, ESG é um termo que chegou agora, mas que nas empresas, em especial nas grandes empresas, isso já era visto, né, essas 3 letrinhas, né, elas já eram vistas aí e pela frente de sustentabilidade, pela frente do social. Então, a gente já trabalha os temas que ESG traz há muito tempo, mas a nossa área de comunicação tem muito esse papel, né, de conectar aquilo que os nossos públicos de interesse têm expectativa de entender o que a empresa faz, com o que a empresa está fazendo de fato, né? Então, a gente tem esse papel muito forte de fazer essa comunicação, essa conexão entre essas 2 frentes, né? Mas, Daniela, eu ainda vou voltar lá atrás um pouquinho para a gente depois pegar o teu gancho da última parte, tá? Você falou, então, né, não é uma responsabilidade só da área de comunicação, e está perfeito. A gente usa na Calibre a expressão de que é uma construção coletiva, ou seja, desde a pessoa
que me atende no caixa do banco, no caixa do supermercado, a pessoa que vai prospectar numa empresa, a pessoa que faz a logística, todos contribuem para a reputação, né? Então, todos, e isso é um processo muito forte que a empresa tem que ter, e a Coca é forte nisso, de aculturamento, de sensibilização. Sim. Todos fazem a diferença, né? Todos fazem e constroem para isso. Essa é a primeira parte. E a segunda, pegando desse gancho que você falou agora, né? O que a gente tem percebido que essas 3 letrinhas, né, que você estava falando do tal do ESG, elas são letrinhas que viraram as superpoderosas, né? No sentido de que cada vez mais tem mais gente falando. Você usou o estudo da Edelman, o Trust Barometer, que mostra que as empresas, né, se você lembra, né, eu sempre gosto de brincar aqui, que é um pouco do filme do Homem-Aranha do Tio Ben, né? Com grandes poderes demandam grandes responsabilidades, né? Cada vez mais as empresas estão sendo colocadas nessa condição de ter um grande capital de confiança, mas a elas também muito será cobrado, e que cada uma tenha responsabilidade com esse poder que teve. E aí, quando você fala dessas 3 letrinhas do ESG, que vem cada vez modificando, eu queria que você pegasse 2 projetos e só detalhasse o projeto e, acima de tudo, o impacto que esse projeto está trazendo na visão de vocês, ou o que vocês entendem que vai trazer para o todo, para a construção coletiva. Qual vai ser o primeiro? Eu vou te dar os exemplos, mas antes eu queria te trazer um ponto que eu acho que é super importante, né? Quando a gente fala de uma empresa de marcas, como é o caso da Coca-Cola, a gente entendeu que as pessoas se conectam muito mais com as marcas do que com uma empresa, com uma marca corporativa como Coca-Cola Brasil. Então, quando a gente entendeu que as pessoas se conectam muito mais com as marcas e que essas marcas poderosas, que as marcas que a gente tem hoje, elas têm um poder de convocação muito forte. Então, o que a gente passou a fazer? Nós passamos a convocar as nossas marcas para se ocuparem de temas importantes para a gente, conectados com a nossa agenda ESG. Então, aí eu te trago um exemplo super importante, que é hoje a Coca-Cola, ela abraçou a causa de retornáveis, de embalagens retornáveis, né? Dentro da nossa plataforma corporativa de ESG, nós temos 3 grandes frentes de trabalho, né? A gente fala de economia circular, e aí quando a gente fala de economia circular, a gente está trazendo muito o tema das embalagens. A gente também fala sobre proteção e acesso à água, e a gente também fala de empoderamento econômico. Então, quando a gente olha para frente de economia circular e o tema de embalagens retornáveis, a gente convidou a Coca-Cola para abraçar essa agenda de retornáveis e a marca começou a trazer esse tema para a sua agenda de publicidade. Então, hoje é muito comum as pessoas encontrarem campanhas de retornáveis de Coca-Cola, não só uma campanha corporativa em que se fale de retornáveis, né? Então, a Coca-Cola abraçou essa causa, ela tem campanhas, ela tem promoção. Nesse ano, aqui em São Paulo, nós fizemos uma ação, Vamos Ser Diferentes, que era o nome dessa ação, e ela convocou, e essa ação aconteceu no Parque Vila Lobos, e ela convocou as pessoas para irem até esse espaço, foi um espaço de experiência que nós montamos, para fazer a troca das suas embalagens e entender um pouco sobre como é esse processo de retornáveis, né? Então, acho que esse é um bom exemplo de como a gente convida as marcas, que são as que de fato se conectam com as pessoas, a abraçarem pautas importantes de ESG do corporativo e trabalhar esse tema dessa forma tão intrínseca aí à sua campanha. Um outro exemplo que eu acho que é super importante dizer... Dani, só um minutinho, só porque aí tem um lado professor, né, que assim, vai lá. eu uso muito nas aulas que eu dou de ESG, né, eu uso muito a Coca como um exemplo de ir além do produto e serviço, porque é isso que se espera das marcas, que elas consigam ir além de entregar apenas um produto ou serviço de qualidade,
fazendo isso com transparência, e aí, se você pega os relatórios, vocês mostram a matriz de risco, vocês mostram como você está fazendo para reduzir o consumo médio por litro, você está fazendo a campanha do retornável, que você falou aí, e não é uma campanha do retornável, é uma campanha integrada e inteligente, porque tem um processo também de fidelização, ou tinha, que era da tampinha, não sei se ainda tem, e você tem uma consciência, né? Então, de novo, só para exaltar, vocês fazem um combinado que é muito interessante. Eu queria só fazer uma pergunta antes de você avançar para o segundo ponto, que é o seguinte, e talvez não seja nem esse seu exemplo, e tudo bem, mas assim, as outras marcas, você falou aí, né? The Coca-Cola Company é uma House of Brands. Então, por exemplo, Fanta ou Sprite também abraçaram outras causas? Desculpa a curiosidade, mas só para entender. Eu ia te dar esse exemplo. Eu ia te dar, você me pediu 2, eu ia te dar 3 e eu ia te dar um outro, que eu acho que é um ponto importante aqui, que é a nossa campanha de 80 anos de Coca-Cola nesse ano. Mas voltando às marcas, que eu acho que é um ponto importante, eu ia te contar exatamente sobre Sprite. O que a gente fez recentemente com Sprite, né? A Sprite é conhecida pela sua icônica embalagem verde, que é o que diferenciava muito a marca aí dos concorrentes. E a gente entendeu, aí nas conversas com os nossos parceiros, com a conversa com a nossa cadeia de reciclagem, que a embalagem verde, ela tinha menos apelo na hora de você fazer a troca, na hora de você fazer a venda, né? Então, que embalagens transparentes, elas são mais interessantes e têm um valor agregado melhor. Então, a gente tomou essa decisão de mudar a nossa embalagem. Então, hoje a embalagem que você encontra no mercado de Sprite, ela é uma embalagem transparente. E isso, ou seja, você mexer num asset de uma marca, isso é muito forte, né? Então, por trás aí o nosso desejo de trocar essa embalagem, de trazer ela transparente, foi muito pela necessidade da nossa cadeia, o entendimento de como isso funcionava dentro dessa frente de reciclagem. E claro que a marca aí se ocupou desse lugar, e claro que também teve que fazer investimentos de mídia para poder explicar qual era essa nova embalagem, para que o consumidor também não tivesse nenhum erro na hora de comprar, né, ficasse confuso, que embalagem é essa e tal. Então, você me perguntou de Sprite, então Sprite abraçou essa causa de reciclagem também nesse sentido. E uma outra marca, que é uma marca nossa, que é a marca Cristal, que é a marca de água, ela é a primeira marca de água que hoje a sua embalagem ela é feita 100% de outras embalagens, que a gente chama de rPET, que é de resina reciclada. Então, a Cristal também abraçou essa causa de embalagem e trouxe isso na sua marca, trouxe isso como uma chancela, né, de marca super importante, que é ter essa embalagem aí feita de outras embalagens. Então, aqui eu estou te trazendo 3 exemplos de como as marcas abraçaram as causas de ESG, são as causas que são importantes para a gente, e trazem isso na sua comunicação, e trazem isso de maneira forte e constante. Agora, quando você fala um pouco, né, você trouxe isso do fazer para além, né? Eu acho uma coisa do fazer para além, eu acho que é um exemplo que eu posso te trazer, e eu acho, e eu defendo que foi um dos motivos da gente ter subido no ranking, né, aí que vocês tocam junto com a minha mensagem, foi a nossa campanha de 80 anos de Coca-Cola no Brasil. E aí sim, a gente trouxe a marca corporativa, porque é a empresa que fez 80 anos no país, a gente juntou a celebração desses 80 anos, que é um feito importante, né? Não são todas as empresas que têm 80 anos no país, isso é muito importante, mas a gente não queria trazer nessa campanha um olhar só de passado, o que já foi feito. Então, a gente trouxe nessa campanha o conceito de desejos para o futuro. E quando a gente olha sobre o futuro, a gente está falando muito sobre empoderamento econômico. Como a gente vai, enquanto companhia, suportar, né, as pessoas, os nossos consumidores, os nossos parceiros, para que eles tenham um futuro melhor. E aí a gente pensou muito no que a gente ia dar de legado nessa celebração de 80 anos. E a gente lançou o projeto Coca-Cola Dá um Gás, que é um projeto que tem que é enfocado em fazer o empoderamento de mulheres que têm o seu pequeno negócio com foco em alimentos e bebidas. Então,
E aí é onde a gente está trabalhando a questão do empoderamento econômico. Quando a gente olha empresários, né, empresárias, no caso, quando a gente olha para esse recorte, a gente vê a dificuldade toda que foi passada nesse período de Covid e a situação econômica do país, a gente entendendo que a gente tem um papel social importante, entendendo que essas pessoas fazem parte do nosso negócio, fazem parte da nossa cadeia, a gente entendeu que a gente tinha um papel a mais ali, né? Então, a gente lançou esse projeto, é um projeto que já vem acontecendo desde o começo do ano, mas a gente usou esse mote de 80 anos da Coca-Cola no Brasil para reforçar a comunicação desse projeto e trazer isso como um ponto de diferenciação aí do que a gente vem fazendo. Então, te trouxe aqui, né, 3 exemplos de marcas que se conectam aí com a nossa agenda ESG e um projeto específico de empoderamento econômico em que a gente amarrou com essa celebração de 80 anos, que é super importante para a gente e que foi aí um tema que a gente abraçou e que a gente comunicou muito e teve uma boa exposição e trouxe os nossos temas que são mais importantes. Daniela, a gente está caminhando para o final aqui do nosso programa. Eu queria, antes de fazer a pergunta final, eu queria só te perguntar, o projeto coletivo, ele se mantém? Porque eu acho esse projeto tão lindo. Sim. Sim? O ano passado a gente comemorou, sim, super. O ano passado não, foi há 2 anos nós comemoramos 20 anos de Instituto Coca-Cola, que é o nosso instituto que nós temos em parceria com os nossos engarrafadores no Brasil, e 10 anos de coletivo. O coletivo é um projeto, como você disse, lindo, né, que traz aí educação para os nossos jovens, né, os jovens aí que em situação de mais vulnerabilidade. É um projeto que nos dá muito orgulho, que nesses 10 anos de vida, né, desse projeto, ele formou muitos jovens, e são jovens que a gente acompanha desde quando entrou até agora, né, então a gente tem aí a gente consegue entender onde está cada um desses jovens, desses 10 anos que a gente tem de projeto. E o ano passado, o coletivo, ele trouxe uma proposta super interessante, que com a chegada do Covid, né, o entendimento de que muitas pessoas, muitos jovens não poderiam se deslocar até os locais onde eram construídos ali, né, as estruturas do coletivo, ele foi desenvolvido um novo projeto com esse olhar mais digital. Né, e como é que a gente trazia esse conteúdo que era dado em sala de aula dentro das comunidades, e o coletivo, para quem não conhece, ele foi idealizado para serem aulas, né, de formação inicial para pessoas terem o seu primeiro emprego, e era formado dentro de salas de aula, dentro das comunidades de todo o país. Entendendo da dificuldade das pessoas se locomoverem até esse lugar, a gente entrou na digitalização desses cursos, e aí a gente teve um projeto super interessante que era de milhares para milhões. Então, como a gente conseguiu expandir o acesso a esse estudo a esses jovens, e a gente cresceu muito no ano passado, e a gente cresce cada vez mais. E o coletivo, ele é um sucesso porque ele consegue conectar esses jovens que estão se formando, né, dentro das aulas que a gente está oferecendo, com os nossos parceiros de negócio, com os nossos clientes. E esses clientes, eles contratam essas pessoas, como o McDonald's é um dos nossos parceiros. Então, a gente forma jovens e a gente já faz essa conexão com o primeiro emprego. Então, esse projeto, como você disse, é um projeto muito bonito, é um projeto muito forte para a gente, e que a gente tem aí, junto com o nosso sistema, a Coca-Cola, que são os nossos engarrafadores, a gente tem aí o objetivo de manter e crescer cada vez mais. Para quem não conhece, para quem está acompanhando a gente e não conhece o projeto coletivo, procure saber. Ele chegou a ser case em Harvard de como desenvolver ações relacionadas com o conceito do professor Michael Porter de shared value, de valor compartilhado. Dani, estamos chegando no final. Eu sempre quis ter você aqui com a gente. Eu quero te agradecer pela sua atenção, pela sua simpatia. Eu só queria que você deixasse uma palavra final, assim, qual é a dica para quem está nos acompanhando, assim, se você tivesse hoje que dar uma dica, né, para uma pessoa, assim, por onde começar a pensar em reputação, o que você falaria? Eu acho que a primeira coisa, eu sei que você me pediu uma, mas eu vou dar 2, e rápido, tá? Primeira coisa é o walk the talk. O que é isso? É a gente, de fato, comunicar aquilo que a gente faz.
né? A Coca-Cola é um exemplo disso, mas eu acho que todas as empresas deveriam fazer assim, ou seja, você ter muita segurança do que você está dizendo, aquilo que você está de fato entregando. Isso é super importante. E um outro ponto é idealizar os seus projetos, os seus temas que você vai trazer para ganhar reputação, para construir a sua reputação, que estejam conectadas tanto com o seu negócio, a sua estratégia de negócio, tanto com o seu propósito. Porque só dessa forma você vai conseguir realmente desenvolver projetos que tenham continuidade, que possam gerar escala e que tenham um tempo de duração, porque está conectado com o seu propósito. No caso da Coca-Cola, o propósito da Coca-Cola é refrescar o mundo e fazer a diferença. E aí, o nosso negócio é bebidas. Então, não faria sentido a gente não trabalhar com os temas que a gente trabalha, né? Que é sobre a questão de água, que é o acesso, né? E a proteção de água, das nossas águas, a questão do empoderamento econômico e a questão da economia circular com foco em embalagens. Então, para quem quer começar a trabalhar com reputação, o walk the talk é o primeiro tema, nunca dizer aquilo que não se faz, ter responsabilidade na comunicação, e o segundo é pensar em projetos e iniciativas que você vai trabalhar a comunicação, mas projetos e iniciativas que estejam conectados com o seu propósito e com o seu negócio. Ou seja, conectados com a sua plataforma ESG. Total. Daniela Valverde, a gente agradece mais uma vez a sua disponibilidade de tempo. Sabemos o quanto é complexa hoje em dia a agenda dos executivos, mas eu acho que é importante para as pessoas escutarem sobre o seu ponto de vista, escutarem sobre as iniciativas da Coca-Cola. Te agradeço profundamente. Ok? Obrigada Pessoal, a você. Com isso, a gente termina mais um Bora Falar de Branding. A gente teve a oportunidade hoje de conversar com Daniela Valverde, executiva sênior de comunicação da Coca-Cola Brasil, esse gigante, como eu falei no início, essa marca icônica, e principalmente uma marca icônica que não está deitado em berço esplêndido, está, acima de tudo, se modificando a cada dia, procurando ter processos melhores e gerar mais valor para ela e para toda a sociedade. Um grande abraço, até a próxima. Tudo de bom.